Fala galera, hoje é dia de The Boys, acredite. É uma história da Dynamite, escrita por Garth Ennis e desenhada por Russell Brown no ano de 2010. A segunda parte do volume 7 de The Boys se trata do arco Acredite. E por se tratar de uma série contínua e desse ser o sétimo volume, é interessante que você conheça os volumes anteriores, que eu já fiz vídeo e vai ter o link para eles aqui na descrição. Sobre HQ, The Boys não é um quadrinho recomendado para menores de 18 anos, então eu vou censurar muita coisa nesse vídeo, vou evitar palavras ditas na própria HQ, vou mudar alguns termos e tentar deixar tudo de forma mais amigável. Então se você tem menos de 18 anos, não leia o quadrinho, fica só com o vídeo. Mas se você é maior e quer ver mais, só lendo a própria HQ. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí. A história começa com o anúncio do evento anual chamado Acredite. E o Capitão Pátria é praticamente o garoto propaganda desse evento religioso. No seu apartamento, Hughie acorda com a sua namorada Annie January do lado, com ela lhe dizendo que o ama. E que foi uma sorte ele não ter se machucado mais depois da queda que ele sofreu em cima de um vidro que o deixou todo cortado e com dentes e costelas quebradas. Algo que ele sofreu na sua, supostamente, viagem pela seguradora que trabalha. Lembrando que um não sabe qual é o trabalho real do outro, ainda. Um pouco mais tarde, todos vão para os seus verdadeiros trabalhos. E no quartel do 7, o executivo do conglomerado, James Stillwell, avisa para a Luz Estrela e para o Capitão Pátria que eles juntos serão os porta-vozes do evento cristão conhecido como Acredite. Ainda mais agora que a Luz Estrela voltou a usar o seu primeiro uniforme, mais fechado. Mas Annie não quer participar, por não se considerar mais cristã praticante. E o próprio Capitão Pátria se recusa só para contrariar a volta. Percebendo a situação, James Stillwell intimida os dois, ameaçando reavaliar a situação deles na equipe. Então eles são obrigados a participar. Enquanto isso, Billy Butcher e Hughie se reúnem na frente do local onde o Acredite vai acontecer. E ali, Billy questiona por que o rapaz enfrentou um super como um alquímico sozinho. E Hughie explica que não achava certo ele se aproveitar dos jovens do Super Hiper. Ele sabe que o The Boys não tá ali pra salvar ninguém, mas ele não podia deixar aquilo acontecer. Como não podia deixar o buraco negro morrer engasgado, por exemplo. Butcher diz que tá tudo bem, mas a Vault com certeza vai investigar a morte do Malquímico e certamente vão descobrir que foram os rapazes. Mas de qualquer forma, eles estão em débito pelo que a Liga da Revanche fez com eles. Então, a vida continua e o trabalho agora é observar o Acredite desse ano. O evento onde eles se aproveitam da fé das pessoas para que considerem os supers como deuses de verdade. Mais tarde, de volta ao escritório dos rapazes, enquanto o francês e Billy Butcher decidem se Mallory, o ex-integrante da equipe, se parecia mais com John Wayne ou Clint Eastwood, LM questiona. Quando Billy vai contar para Hughie a verdade sobre tudo o que aconteceu, sobre por que ele o investigava. E disposto a manter o segredo da Luz Estrela por enquanto, talvez para usar isso só quando necessário, Butcher diz que só vai contar quando as coisas se acalmarem. O local onde o Acredite vai acontecer é a mesma praça ou parque que Hughie e Annie sempre se encontram. E eles decidem andar pelo parque para encontrar outro local menos movimentado agora. Mas no caminho, Annie diz que Hughie estava estranho. Ele nunca mais disse que a amava depois daquela primeira vez no aeroporto. Mas Hughie pede desculpas e revela o seu trauma. Ele conta sobre a morte da sua ex-namorada Robin, causada pelo A-Train, e explica por que ele odeia tanto os supers. Mas Annie estava disposta a não guardar mais segredos e ela começa a chorar.
Então Huey pergunta o que ela tem, e finalmente Annie revela que ela é a Luz Estrela. Huey acha que Annie tá fazendo alguma brincadeira de mau gosto, mas ela flutua na sua frente e diz para que ele acredite. Ela chora e conta o quanto ela queria ser uma super heroína e, de verdade, ajudar as pessoas. Mas essa visão mudou muito depois de ter entrado para a equipe do 7. E ela quer abandonar essa vida de uma vez por todas. Só que, enquanto ela fala dos traumas que adquiriu e do quanto Huey foi importante para que ela voltasse a ter esperança na humanidade e que ele é a única pessoa do seu lado de verdade, Huey só consegue lembrar das atrocidades que viu até ali. Coisas como o Herogasm, o massacre dos G-Men, a morte da sua ex-namorada e várias coisas desse tipo. E com isso, ele passa mal e corre para longe de Annie, dizendo para que ela fique longe dele. Enquanto isso, o festival Acredite começa. E Billy Butcher inclusive dá 2 entradas ao evento pro francês e pra fêmea, que entram disfarçados como pai e filha. Mas logo o francês muda os seus disfarces pelo medo da fêmea atacar alguém ali. Então ele compra vários balões e ela fica escondida no meio deles. Nesse evento existe o grupo de supers religiosos, os 12 ajudantes, que são liderados pelo Ó Pai. E o Capitão Pátria vai conversar com ele na sua tenda. O Capitão Pátria quer saber quantos supers são como a Luz Estrela, que realmente acreditam no heroísmo. E o Ó Pai garante que uma quantidade mínima de supers são assim. A grande maioria tá ali pela fama e pelo dinheiro. O que ele acha ótimo, porque ele não quer pessoas que pensem como a Luz Estrela o atrapalhando. Acontece que o Capitão Pátria vem tendo algumas ideias. Algo que tem a ver com o que ele quase disse no Herogasm, sobre ninguém poder impedi-lo de fazer o que quisesse. Ele quer apoiar a ideia do vice-presidente Victor Newman e da Vault, e quer colocar os supers como parte da defesa nacional. Mas da forma correta, e não como o desastre que foi o teste no 11 de setembro. A ideia é convencer todos, falando que vão ganhar mais dinheiro desse jeito. Então o Capitão Pátria pede para que o Ó Pai separe os nomes de quem seria a favor e contra essa ideia. A ideia de, se caso necessário, forçar o governo dos Estados Unidos, o que poderia levar a uma verdadeira guerra. E do lado de fora da tenda, a fêmea escutava tudo enquanto se escondia no meio daqueles balões que o francês segurava. Enquanto isso, no seu apartamento, Huey ainda estava em choque com a revelação feita por Annie, mesmo admitindo que ele mentiu para ela tanto quanto ela mentiu para ele. E então ele percebe que Annie pode estar em perigo se for descoberta por Billy Butcher, já que ele odeia qualquer super. Então Huey começa a ligar para ela e vai andando em direção ao parque, mas fica sem respostas, já que ela estava discursando no festival. Mas ao sair do seu apartamento, Huey esbarra com o próprio Billy Butcher e se assusta com ele. Então Butcher pergunta o que estava acontecendo. Os dois começam a conversar sobre a relação que eles têm e Butcher diz que tem sido muito rigoroso com Huey. Então ele fala pro rapaz que, caso ele esteja descontente ou com medo de algo, ele pode lhe contar. Ele pode confiar em Billy Butcher como se ele fosse um irmão mais velho. Assim, Huey lhe conta. Billy Butcher finge surpresa quando Huey lhe conta sobre a sua namorada ser a Luz Estrela. E Huey até começa a surtar por medo que achem que ele é um infiltrado. Mas Billy garante que ninguém na equipe pensa isso dele. No Acredite, o Capitão Pátria começa a reclamar com Annie sobre a Vault e o quanto ele acha que a empresa trata os heróis como crianças. E ele até a elogia pela atitude que teve de confrontar o executivo do conglomerado sobre não querer ir no evento religioso, mesmo que não tenha dado certo. E ela aproveita para questionar como seria se naquele momento ela pedisse para sair da equipe. Só que o Capitão Pátria faz uma
piada sobre o esforço dela no seu primeiro dia para entrar no set. E ela volta a se lembrar como ele é um babaca e se afasta. Então, com o segundo pensamento, o Capitão Pátria diz para a Luz Estrela que ela pode tirar o resto do dia de folga. Billy Butcher e Huey continuam conversando, e o rapaz conta como foi o início do seu relacionamento com Annie, e como ele foi meio desatento em não ter percebido antes. Ela sempre disse que trabalhava com algo relacionado à moda, enquanto ele falava que trabalhava numa seguradora. Durante a conversa, Butcher recebe uma ligação do francês, que explica o plano do Capitão Pátria e diz que o líder do set e o Opai não confiam na Luz Estrela. Realmente, nem ela nem Huey estavam aliados ao conglomerado. Mas Butcher não conta isso pra ele. Billy e Huey voltam pro quartel dos rapazes, e ali, inclusive, Butcher é surpreendido por LM, que não encontra sua garrafa extra de leite materno, e acha que Billy a escondeu por vingança pelo que aconteceu pouco tempo antes, na história anterior. E agora, ele vai ter que sair e buscar o suprimento direto da fonte. Dentro do escritório, Billy diz para Huey que se a Luz Estrela fosse uma espiã, eles teriam como descobrir através das câmeras e escutas que eles têm no quartel do set. E Huey aproveita para questionar como eles têm tanto acesso ao quartel dos maiores supers do mundo. Então Billy revela que eles têm uma infiltrada, a própria Rainha Maeve. Acontece que a Rainha Maeve trabalha com eles há 10 anos. Foi ela própria quem procurou Lenda com a intenção de ferrar com o Capitão Pátria. Eles nunca descobriram o motivo para Maeve fazer isso, na verdade. O Lenda acha que foi por causa de imagens vazadas de uma relação dela com o Capitão Pátria, que na época era o seu namorado. Mas Butcher não acredita nisso, já que ela não se importa com as câmeras implantadas no seu quarto. Isso não a impede de nada. Então ele acha que existe algum motivo desconhecido ali. Mas isso não importa. O que importa é que eles têm acesso a todo o quartel do set. Assim, Butcher diz que eles precisam revisar os vídeos e que Huey pode começar enquanto ele vai buscar a comida. E Huey poderia começar revisando as cenas do dia que a Luz Estrela entrou na equipe do set. E Butcher sabe o que Huey vai ver ali, mas não lhe diz nada, porque ele acha que Huey precisava descobrir aquilo por si próprio. Pouco tempo depois, devastado pelo que acabou de ver, Huey é confortado por Billy Butcher, que fala que ele não tinha como saber disso. Billy começa a mostrar mais uma vez como os supers são inescrupulosos por fazerem o que fizeram com Annie, mas que ela também é uma super, ou seja, para ele é alguém que não é confiável. Huey não sabe o que fazer quanto a isso, e Billy diz que ela provavelmente não deve saber que ele faz parte de uma equipe que caça supers. E a decisão do que fazer deve ser totalmente dele, mas ele não pode falar nada como conseguiu os vídeos. Enquanto isso, no quartel do set, a Luz Estrela se sente sozinha e recorre à Rainha Maeve para desabafar. Mas quando Maeve percebe que o assunto é sobre relacionamentos, ela fala que Annie não deveria se importar com humanos comuns. Ali no quartel, eles têm tudo o que precisam. Elas só precisam abaixar a cabeça e aceitar tudo o que a Vault quer, porque aquele é o seu verdadeiro lar. O único lado ruim é ter que conviver com alguns outros supers babacas. Então Annie se sente pior ainda, por ver que não tem pra onde ir. E a conversa termina quando ela recebe uma mensagem de Huey dizendo para se encontrarem no parque imediatamente. Naquela noite, o Acredite chega ao fim com o sorteio de um carro e o prêmio de ganhar um jantar com o Capitão Pátria. E então o Super deixa o palco do evento, levando a família vencedora no seu carro pelos céus, com outros Supers o acompanhando. Mas da plateia, o francês e a fêmea percebem que
tem algo de muito errado. No parque, Huey não consegue se segurar e assim que chega perto, ele começa a xingar a Annie, dizendo que viu tudo que ela fez. Ele a acusa de diversas coisas, enquanto ela tenta argumentar, mas Huey não deixa. Um dos motivos para a fúria de Huey é que o A-Train era um dos supers que estavam no vídeo, e ele é quem Huey mais desprezava. Foi ele quem matou a sua ex-namorada. Eles estavam apaixonados um pelo outro, mas Huey não suporta tudo aquilo e diz que vai voltar para a Escócia. E não quer ver Annie nunca mais. Assim, ela fica para trás, em prantos, dizendo que eles podem se resolver, pedindo para que ele não se vá, para que ele acredite nela e nos seus sentimentos, e que ele é a única coisa que ela tem na vida. Mas Huey lhe dá as costas e ele vai embora. Enquanto isso acontecia, o Capitão Pátria continuava voando com o carro daquela família pelos céus, frios e congelantes. A família pede por favor para que os leve de volta. Eles não aguentavam mais e estavam morrendo de frio literalmente, quase congelando. E o Capitão Pátria diz que eles são idiotas por acreditar e idolatrar os supers. Esse era o seu prêmio por isso. Eles usam a sua fé só para conseguir o seu dinheiro num evento patético. Então ele solta o carro, deixando a família para morrer na queda. Em seguida, ele se vira para todos os supers que o acompanhavam, todos que o Pai reuniu, todos que vão apoiá-lo. Então tava na hora de uma conversa muito séria. E é desse jeito que termina a história. Acredite é um arco curto, mas ótimo, cheio de reviravoltas e o início de algo muito maior. A narrativa é boa, mais parecida com a da HQ anterior do que com as primeiras edições, o que é um avanço. E a arte é a mesma de sempre, mas o roteiro é realmente bom. A HQ usa um festival para questionar a fé e a religiosidade das pessoas, que enxergam pessoas na vida real, por exemplo, como deuses, e na verdade podem ser inescrupulosos como supers. Tudo que o arco anterior encheu linguiça, esse aqui é direto ao ponto. Em poucas edições, a vida de Huey é abalada, revelações grandiosas são feitas com relação à infiltrada do Sete, e algo realmente grandioso vem sendo formado pelo Capitão Pátria. Então, acredite, é um dos arcos mais interessantes que começam a mapear um rumo que vai levar para o começo do fim. E como essa HQ é o encerramento do volume 7, as continuações, os próximos volumes, são histórias para outros vídeos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.